Olá, meu nome é Daniele e no vídeo de hoje eu vou falar sobre erros, circunstâncias que atrapalham e atrasam o diagnóstico dos nossos filhos. Eu vou falar sobre grupos de Facebook, eu vou falar sobre profissionais não especializados e vou falar sobre dinâmica familiar. Como essas três coisas podem ajudar e ao mesmo tempo nos atrapalhar. Vamos começar falando pelos grupos de Facebook. Por quê? Grande parte das vezes, o que acontece? Quando os pais, isso também foi um caminho que eu tomei. Quando os pais começam a perceber que a criança tem algum atraso e tal, primeira coisa que ela faz é perguntar para o pediatra. O pediatra, na maioria das vezes, vai dizer que tá tudo normal, que tá tudo bem, depois a gente vai conversar sobre isso. E então essa mãe começa a recorrer a grupos. Por quê? Como que ela chega geralmente nesse caminho? Ela vai lá no Google e digita assim: meu filho, criança não fala, criança não interage, criança não olha nos olhos, algum desses sintomas. Aí vai aparecer autismo. Então a primeira coisa que ela vai fazer é entrar num grupo do Facebook de mães de autistas. Esses grupos, vocês acham, ajuda ou atrapalha essas mães nesse processo de busca de diagnóstico? Bom, nós temos que pensar em algumas coisas, tá? Para alguns casos, esses grupos ajudam sim, em alguns momentos eles vão te ajudar sim, porque vão te dar um suporte. O que acontece? Muitas vezes a mãe, principalmente a mãe, que é a maioria gritante das pessoas que procuram os grupos, elas estão numa situação emocional um pouco abalada, né? Porque elas já estão percebendo que tem alguma coisa com os filhos delas, elas não sabem a quem recorrer, não sabem que caminho tomar, estão perdidas. Elas conversam com a avó, com o pai da criança, ninguém dá crédito para elas muitas das vezes, né? Elas são desvalidadas pelas próprias famílias, então essas mães procuram um apoio nesses grupos. Mas o que a gente tem que pensar? Que grande parte dessas mães entram nesses grupos procurando o não, procurando encontrar indícios de que o filho não tem autismo, não que o filho tem, porque ela ainda está muito na fase da negação. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vocês, mães que estão procurando essas informações, que perceberam que os filhos têm sintomas e que entraram nesses grupos, vocês têm que fazer o quê? Tomar muito cuidado como vocês filtram essas informações. E quem está passando essas informações através de comentários, através de posts, tem que tomar muito cuidado e ser muito responsável com o que estão passando para essas mães. Porque a gente, querendo ou não, a gente acaba sendo responsável por brecar, de repente, um processo de busca de diagnóstico. Como? Como que pode acontecer isso? A mãe tá lá no Facebook, aí eu vou contar um fato verídico que aconteceu esses dias, tá? Um pai colocou que a criança estava em investigação de autismo, mas o médico tinha excluído a hipótese de autismo, porque o menino no consultório sorriu para o médico, interagiu e respondeu quando ele perguntou, tá? Isso é muito comum de acontecer. Embaixo, várias, não uma só, várias mães dizendo assim: eu também estou pesquisando e que bom que você falou isso, agora eu tô aliviada, porque meu filho também responde. Meu filho também me olha quando eu pergunto alguma coisa, então eu acho que não é. Mas a gente não sabe qual é a realidade dessa mãe, o que trouxe ela ali, né? Quantos sintomas de autismo será que aquela criança dela ali tem? E por conta de um comentário, ela que já estava buscando o não, ela se sentiu tranquila e aí ela brecou ali naquele momento o processo dela de busca, prejudicando toda uma evolução de uma criança. Então, olha como é importante a gente ter responsabilidade e a gente saber filtrar. Por que eu falo isso, gente? Isso para todas as pessoas, todas as mães. Nesses grupos de Facebook, como eu disse, a maioria gritante são mães.
Muitas mães, principalmente mães de autista, eu vejo muito assim, muitas mães ativistas, muitas mães engajadas, que estudam, que procuram, né, que entendem mais às vezes entendem até mais do assunto do que um profissional da área da saúde. Porém, a gente vê também muitas mães que medem a realidade através do seu filho, da sua régua. E o autismo é um espectro amplo, então as crianças vão ter características muito particulares. Eu vou ter crianças que olham nos olhos, eu vou ter crianças que interagem, eu vou ter crianças que falam, eu vou ter crianças que perguntam, eu vou ter crianças que sabem apontar as partes do corpo. Né? Outro dia eu vi também um comentário desse, a minha filha mostra as partes do corpo, então o médico excluiu a hipótese de autismo. Né? E aí as mães, nossa, então vejo muitas mães perguntando assim, meu filho faz contato visual, mesmo assim ele pode ser autista? E muita gente embaixo respondendo não, se ele faz contato visual ele não é. Então a gente vê assim que são respostas, que são medidas, que são embasadas numa realidade da pessoa, né? Só que as mães precisam entender que o autismo é um espectro amplo, volto a falar. Os autistas são muito diferentes uns dos outros. E então a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente responde uma pergunta de uma mãe, para a gente não atrapalhar o processo dela de busca de diagnóstico. Porque se ela está ali, se ela chegou até ali, a criança tem demonstrado um ou outro sintoma, a criança tem demonstrado, senão a mãe não estaria ali. Né? Vamos concordar que ninguém vai ficar procurando um grupo de autismo para participar e querendo que o filho seja autista. Isso a gente sabe que não acontece. Outra situação. Então, assim, para finalizar a questão dos grupos, eu acho que ajuda sim. Me ajudou muito no início, mas eu acho que a gente tem que ter responsabilidade e saber filtrar as informações. A gente não pode acreditar em tudo que a gente lê nos comentários, em todos os posts que a gente vê. A outra situação que eu mencionei é a questão dos profissionais não especializados. É muito complicado, tem acontecido muito. A gente vê todos os dias várias famílias sendo desacreditadas por profissionais. Vou contar brevemente uma história de uma mãe aqui, rapidinho, que me procurou e ela me autorizou a contar, porque pode ajudar muitas outras mães. É uma mãe que eu conheci num grupo e que a gente começou a conversar. Ela veio no meu perfil e a gente começou a trocar informações. O menino dela tem 10 anos, tem toda uma história que eu não vou abrir aqui porque é muito, né? Tem muitas informações, muitas coisas que aconteceram. Enfim, ela me procurou, me mostrou os vídeos da criança dela, a gente conversou bastante, ela falou de todos os sintomas dele, de tudo como ele era. Eu falei, olha mãe, eu acho que ele tem sim características de autismo, não sou médica, não vou diagnosticar o seu filho, mas eu acho que você precisa sim fazer uma investigação bem minuciosa, né? Porque é uma criança que já tá numa idade que precisa ser olhado, né? Então ela foi, procurou uma psicóloga, levou na psicóloga, a psicóloga falou, nem quis olhar os vídeos, nem quis não fez uma anamnese bem feita, segundo a mãe, disse que simplesmente olhou para a criança e falou, mãe, seu filho não tem nada, seu filho é normal, para de colocar coisa na sua cabeça. E essa mãe veio aliviada falar isso para mim. Ela falou para mim, eu fiquei aliviada. E eu tive que ser sincera com ela, porque o meu coração, naquela hora, assim, bateu mais forte, né? E eu disse assim, mãe, não fique, me desculpa falar, mas não fique aliviada com esse diagnóstico, porque eu sinto que você ainda precisa procurar. Então ela foi, eu falei, olha, ouça o seu coração. Ela falou, não, eu sei que meu filho tem alguma coisa e eu vou continuar procurando. Conclusão, 3 ou 4 dias depois, passou com um neuropediatra bom, especialista em autismo, e a criança realmente saiu de lá com um laudo de autismo e com todas as terapias para fazer. E a partir de agora, gente, a vida dele vai ser outra, porque é uma criança que vai ser assistida, é uma família que vai ser assistida, e eu fico feliz com isso. Eu fico tranquila, né?
Então, eu acho que é isso que a gente tem que prestar atenção. Quando vocês forem procurar um profissional para avaliar os seus filhos, peçam referências. Os grupos ajudam muito nisso, porque muitas mães já passaram por coisas, já passaram por profissionais que não são especialistas e que olharam e não viram nada na criança, e a criança era claramente autista. Então, assim, a gente vê relatos disso todos os dias. Então, procurem referências, procurem pessoas na sua cidade, no seu bairro ou no seu estado, nem que tenha que ir para mais longe, mas procurem pessoas de confiança. E isso a gente consegue pedir essas referências com outras mães. É o melhor caminho, né? Porque senão eu falo assim, eu vou, na minha cidade, no meu convênio tem uma psicóloga, eu vou passar. Mas às vezes aquela psicóloga do seu convênio, ela não tem especialização nenhuma em autismo, ela não tem, porque não é porque o profissional é da área da saúde que ele é especialista em tudo, não é, né? Toda profissão é assim. A gente se especializa mais em alguma coisa do que em outra, a gente não consegue fazer tudo. Até o neuropediatra vai ter áreas que ele vai ser mais especializado e outras não. Alguns são mais focados em transtornos do neurodesenvolvimento, então esses profissionais vão poder te dar um apoio melhor. Outros vão conseguir ver só se seu filho tiver sintomas clássicos. Se ele tiver um sintoma, se ele tiver sinais mais sutis, ele não vai conseguir diagnosticar, né? Então, procurem essas referências, isso é muito importante. E a última coisa é sobre a dinâmica familiar, que eu quero fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou só falar bem rapidamente sobre isso, mas eu quero fazer um vídeo que eu acho que isso dá um vídeo bem legal. Como a dinâmica familiar pode favorecer para que o diagnóstico seja brecado ou para que a gente tenha esse atraso no diagnóstico da criança. Quando eu interajo pouco, quando eu tenho uma família, por exemplo, que interage pouco, isso vai fazer com que a criança seja autista? Não. Isso a gente sabe que não acontece, isso era uma teoria antiga da mãe geladeira, que não existe mais, graças a Deus, e que a gente sabe que não é culpa da mãe, não é culpa da família. Porém, quando eu demando pouco da minha criança, eu às vezes consigo observar pouco. Então, aquela mãe, aquele pai, por exemplo, que dá tudo na mão da criança, que não demanda a criança pedir, que a criança não precisa falar, que a criança não precisa conversar, porque a família conversa pouco, interage pouco, não estimula, não interage muito com a criança, o que acontece? Os pais percebem pouco que essa criança tem atraso, principalmente quando a criança não tem atraso motor. Então acontece muitas vezes as mães vêm conversar comigo, e aí eu pergunto assim, por exemplo, seu filho entende o que você fala? A mãe não sabe responder, porque a mãe não demanda da criança, né? Eu falo a mãe, a família, né? Não é só responsabilidade da mãe. A família não demanda, a família não pede, não dá comandos para a criança fazer. Então, assim, é importante esse estímulo. Eu sempre falo nos meus vídeos, vou fazer outros vídeos com ideias para estimular as crianças, e a gente tem que dar esse estímulo para a gente ter a resposta. Então, se eu não peço, eu não sei se ela entendeu. Então, quando a gente às vezes chega no neuropediatra, ele fala, mas a criança faz isso? E às vezes os pais não têm essa observação. Por que a maioria das vezes quem indica a criança para um acompanhamento é a escola? Porque a escola demanda, porque a criança chega na escola, a criança não sabe, a criança não responde, a professora pergunta, a criança não sabe responder, a professora dá um comando, a criança não entende, e aí a professora começa a perceber que tem alguma coisa diferente ali. Mas os pais muitas vezes nem perceberam, porque eles acostumam com a criança. A gente acostuma com o nosso filho, principalmente essa época de pandemia, que todo mundo ficou em casa, a gente acostuma, é a nossa dinâmica familiar, e cada uma tem a sua, não tem certo nem tem errado. Mas a gente precisa pensar nesses estímulos que são importantes tanto para desenvolver, tanto para que os nossos filhos se desenvolvam, independente se tem alguma coisa ou não, quanto para a gente observar o desenvolvimento dos nossos filhos. Se eu não peço para ele pegar a fralda no quarto,
eu não vou saber se ele sabe o que é fralda ou se ele sabe o que é quarto, tá? Então, vamos observar, vamos pensar um pouquinho em tudo isso que eu falei, que eu acho que são coisas importantes e relevantes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, compartilhem com as outras mães, que eu acho que são informações importantes. Eu faço tudo isso com muito carinho e muito amor, e muita correria também, porque não é fácil vir aqui e ter esse tempo para falar com vocês, mas eu faço isso com muito amor. E então compartilhem, ajudem aí essas informações a chegarem para outras pessoas, tá bom? Um beijo e até o próximo.